Os irmãos podem começar? Vamos agora de número 24.
Agradeço por te dar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos dar continuidade ao trabalho do Senhor. Nessa oportunidade, vamos estar ouvindo a comissão. A comissão vai estar adorando ao Senhor nessa noite. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. O amor é real, mas gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, minha alma cansada, se a noite está tua mão Licença da igreja com o Pai do Senhor. Aleluia, bendito é o teu nome, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ele viesse fazer aqui, Eu vim adorar a Deus, viesse fazer aqui. Eu vim adorar a Deus, eu vim adorar, eu vim adorar a Conheço, Senhor, que sou fraco, tentando aceitar. Quantas vezes falhei, não sou como quero, nem como tu queres. Meu Deus, eu tenho que crer. Eu quisera ser puro e mais santo. Jesus está Bota a parte mais
Glória a Deus. Meus amados irmãos, nessa oportunidade, vamos estar ouvindo o conjunto Semente da Fé. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, quem gozo sentirá, todos salvos, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, lá no mar, rio da vida, onde paz e justiça haverá. Prometida, oh que gloriosa vida será. Grupo Semente da Fé, alegria de Papai Senhor. Inteligente como Salomão, você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão. Muito inteligente como Salomão, você pode ser o que quiser, use a sua fé. Ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como
louvando ao Senhor. Quando vimos o salvo do mundo, que a morte jamais alcançará, se salvarem com gozo profundo, oh que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Leve o céu, Jesus, há de aparecer em gloriosa luz. Todos vão te ver naquele dia, então eu hei de receber em Cristo galardão. Oh, que prazer, viverei com Jesus.
Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos estar ouvindo nessa noite nosso irmão Alec vai louvar ao Senhor um hino. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, porque Ele faz maravilha, porque Ele faz maravilha, porque Ele faz maravilha, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, marcial, a Ele Cada uma da igreja que aconteceu? Amém. Vamos louvar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória
Glória seja dada ao teu santo nome. Santo de Israel. Vai em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a internet está ruim. Meus irmãos, nessa noite está escalado pelo nosso pastor, o diácono Francinal Pereira, e Pereira, né? Vai fazer a leitura da palavra de Deus. Meus amados irmãos, saúde com a paz do Senhor. Vamos orientar o nosso presbítero, vamos ficar em pé. Vamos fazer a leitura da palavra. O inimigo tem dia que ele está furioso, tentando atrapalhar de todas as formas a adoração ao Senhor, mas ele vai cair por terra em nome de Jesus. E o nome do Senhor vai ser glorificado aqui nesta noite. Aleluia. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 14 em diante. Palavra bem conhecida dos irmãos. Lucas 4, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhes dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Amém. Somente até aqui, meus amados irmãos, e que o nosso Deus nesta noite se digne de abençoar. Meus amados irmãos, nessa oportunidade, como é de costume, está orando em agradecimento pela leitura da palavra. Também vamos estar orando pelos nossos irmãos que estão enfermos. Pastor Luiz Gomes é carente das nossas orações, nosso irmão Francisco de Freitas, nosso irmão Roberto de Freitas também, e também a irmã Marlene, Adriana lá de Fátima, e também nosso irmão Luiz Corteiro também precisa das nossas orações, e irmão Luiz Carlos que está em Recife. E os que também a gente não estamos lembrando agora, né? Para que Jesus esteja ajudando, dando saúde. E nessa oportunidade, quero convidar o auxiliar de trabalho, nosso irmão Vanderlei Oliveira, para fazer essa oração. Os irmãos apresentam a Eliana, minha vizinha, ela está perdendo uma visão e disse que a cirurgia vai ser 40 mil e ela está pedindo ajuda aí. Essa minha filha da irmã Selma, né? A gente vai dizer que orou, quando Deus fizer um milagre, aí. Salve nosso Papai do Senhor. Vamos estar orando pelas causas, amém? Como
no teu tempo, nosso presbítero. Quem mais necessita de oração? Vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, graças nós te damos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito durante o dia, a tarde e essa noite, Senhor Jesus. Também te pedimos por essas causas, Senhor. Eu não conheço, eu não sei, mas tu sabes, porque tu és Deus onisciente e onipresente. O Senhor está presente em todos os lugares, Senhor. O Senhor conhece o interior do homem, Senhor Jesus. Ajuda a cada um que aqui está e vai, Senhor Jesus. Vai de encontro a cada um, Senhor Jesus, que aqui foi pedido oração. Faz a tua vontade nessa noite. Toma também o ministério da tua casa, como o pastor presidente Hélio José Alves. Toma, Senhor Jesus. Toma também o nosso pastor local. Ajuda os teus servos, Senhor Jesus. Faz a tua vontade na vida deles. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos. Amém. A segunda oração, irmão, em prol das construções. Nosso irmão Moisés. Senhor meu Deus, abençoa. Jesus, amém. Amém, igreja, pode sentar. Meus amados irmãos, nessa noite feliz, nesse santo lugar, estamos alegres mais uma vez, estamos aqui na igreja, congregando, junto com os irmãos, está conosco o nosso mídia, o nome dele, Jorge, esqueci. José, cadê ele? Irmão José? Irmão José Mídia? A igreja está lá com a volta do nosso irmão, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nossa irmã Marlene, ela viajou quarta-feira, ela teve justificando na ausência dela na ceia, que foi buscar a mãezinha dela e o irmão, né, para cuidar dela. E nessa noite também está conosco a nossa irmã Eliette. Cadê ela? Não tem como olhar para ela e ficar triste, irmão. Só em olhar para Eliette já transmite alegria para a gente. Quem está feliz, diga: seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está conosco também nessa noite o diácono Francinaldo, quem já foi mencionado. Quem está alegre, diga glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos aqui de casinha estão com saudade do culto lá. Eita, Bia não foi ainda não, Bia? Lá no culto na casa do diácono. Próxima vez vai. Está convidada. Vocês vão gostar. Meus irmãos, para a nossa alegria, está aqui o nosso diácono Francinaldo. Já é o segundo mês que a gente fizemos culto lá por conta de força maior. Está chovendo, e aí a gente conversamos para adiar para o próximo mês. Mas para o próximo mês a gente vamos estar lá para glorificar o nome de Jesus na casa do nosso diácono. Que foi a Lene? A Lene se animou. Todo mundo gosta da casa do irmão, né? O que é que tem lá, irmão? Jesus está lá, tá vendo aí? Meus irmãos, vamos cantar um corinho que diz: visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte, aperte, aperte a mão. Dê um sorriso pra ele. Aperte a mão e canta essa canção.
bichinho ficou triste. Vamos de novo, irmão. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte, aperte a mão do seu irmão. Alegre, irmão. Aperte a mão do seu irmão e canta essa canção. Aleluia, amém. Deus te ama e eu também. Agora solte a mão. Irmão, tem que ser assim. Não pode pegar aí cantando a mão para a pessoa ficar alegre e uma pessoa triste, não. Aqui tem que ter alegria. Jesus é a alegria do nosso viver. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa oportunidade, vamos saudar mais uma vez as irmãs da comissão. As irmãs da comissão. E com o canto desse hino, vamos fazer o trabalho de recolhimento, dízimo e oferta para a manutenção da casa do Senhor. Nessa oportunidade, nossa irmã Expedito vai orar. Chega, irmã Expedito. Irmã Expedito hoje estava na campanha evangelizada daí, evangelizando em zona rural e aqui na cidade. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oramos. Senhor Jesus, toma nas tuas mãos, Senhor, cada oferta nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha abençoar as construções a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Açoitado sobre as ondas, e
Vamos estar ouvindo as crianças mais uma vez louvar ao Jesus nessa noite. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuva de bênçãos ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, não lembre que você é vencedor. Você não é um filho pra morrer, porque não vai vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se cada vida em sua frente está, Deus abre o caminho neste mar. Aleluia. Budeme se mít v sedaci, když kopacio? Tudo
está ouvindo o Conjunto Canaã mais uma vez louvar a Jesus. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, torna-se imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, te alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dai depressa, não vacile, hoje Deus te chama. Não me peleja ao lado do Senhor. Entra na batalha onde Glória a Deus, aleluia, Jesus, bendito é o teu nome. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mocidade, quero salve mais uma vez a gente louvando o Senhor. Sei como está. Tentando vencer, mas as bandas dizer: sou bom.
Olha para mim, eu não mudo. 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 Filho, eu nunca é só glorificar que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá, o meu nome é sempre, sempre será. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos ouvir nosso irmão Vanderlei Oliveira. Ele é cantor também, é pregador. Muito bom. É fácil para mim. Ele é cantor e pregador, irmão. Chega, irmão Vanderlei. Libera o irmão aí. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Tá dizendo ali dentro uma propaganda dessa, até o povo acredita, não? Deve que eu sou crente. Vamos estar louvando ao Senhor, amém? Deus é fiel. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
pai faleceu, né? Que foi há um ano atrás. E hoje eu estava no sítio e lembrei do meu pai. E eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus por Deus ter nos dado saudade, né? Porque é no momento de saudade que você lembra da pessoa que você amou. E ela continua viva dentro de você. Isso é muito bom, é algo que Deus deixou e eu agradeço Ele por tudo. Agradeço Ele por tudo, amém? Vejam, meus amados irmãos, nessa noite quero justificar a ausência do nosso irmão André Fernandes e juntamente com a irmã Miriam, eles foram para a Barra de São Pedro. Foi ela, o presbítero Zé Isídio e mais outro irmão. Foram dirigir o culto lá e eles justificaram, os demais não justificaram. Meus irmãos, sem mais delongas, tinha muita gente aí para dar oportunidade para louvar. Mas não se preocupe não, que amanhã tem mais. Amanhã tem culto volante. Só nos resta agora a mensagem. Está escalado pelo nosso pastor, Diácono Francinaldo, e ele vai nos trazer a palavra. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala da tua bondade, fica aos pés de mim, meu coração aberto está, para tua voz ouvir. Meus amados irmãos, estamos felizes, estamos na presença do Senhor e viemos prestar um culto ao nosso Deus nesta noite e que esse culto seja sincero, né? Seja alegre, louvado seja Deus. Não sei como você tem chegado aqui, se enfrentando alguma dificuldade, mas o certo é que, independente da situação, nós continuamos sendo adoradores, aqui ou onde estivermos, não é assim? A mulher samaritana disse a Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Mas quando o Messias vier, ele nos revelará tudo. Aí Jesus disse para ela: mulher, creia-me que a hora vem, que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, meus amados irmãos, o lugar que se deve adorar é aonde estivermos. Onde estivermos, nós somos adoradores. Aleluia. Dificuldades todos nós enfrentamos, não estamos imunes. Quando aceitamos a Jesus, alguns têm a ideia de que não passamos mais problema, não enfrentamos mais dificuldades, porque agora somos filhos de Deus, somos adotados por Jesus Cristo, louvado seja Deus, e não enfrentamos mais dificuldades, mas é engano. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Sempre vamos enfrentar dificuldades, problemas, mas de uma coisa é certa, Ele sempre estará conosco, estará pronto a responder, estará pronto a te levar a entender, aleluia, que mesmo em meio à dificuldade, você, aleluia, continua sendo um adorador. Quando Jesus pegou ali os discípulos, meus amados irmãos, vou já entrar na palavra onde meditamos, mas quando Jesus tomou ali os seus discípulos e entrou naquele barco, a Bíblia diz que sobreveio uma tempestade tão grande que as ondas cobriam o barco e os discípulos temeram. Os discípulos eram pescadores, era assim, a maioria deles eram pescadores, homens experientes, homens acostumados ao mar. Tantas vezes já tinham pescado ali e tantas vezes já tinham enfrentado momentos difíceis, dificuldades, tempestades.
Mas naquele dia especificamente, Jesus estava no barco. A Bíblia diz, porém estava dormindo. Oh, aleluia! Ainda que ele esteja dormindo, mas estando no teu barco, aleluia, é só você clamar e dizer igual aos discípulos: Senhor, não se te dá que pereçamos, socorre-nos. Oh, meus amados irmãos, Jesus levanta e ele diz: cala-te vento, aquieta-te mar. Oh, aí tudo se fez bonança e os discípulos ficaram maravilhados, dizendo assim: que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse homem é Jesus e ele está aqui nesta noite. Aleluia! Independente de que o inimigo muitas vezes não tem culto, que o inimigo tenta atrapalhar a nossa adoração, ele faz de tudo, ele coloca empecilhos. A gente sente no início, aleluia, mas basta tão somente, aleluia, a igreja clamar, aleluia, e o Senhor repreende, ele lança por terra, aleluia, os laços que o inimigo, ele lança, as setas que ele lança, meus amados irmãos, o Senhor lança por terra, porque o seu nome tem que ser adorado, louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, viemos prestar um culto ao Senhor, com alegria, louvado seja Deus. Enfrentamos muitas vezes uma semana tão difícil, tantos problemas, tantas dificuldades, não é? Porque estamos vivendo dias tão maus, e o diabo ele tem se aproveitado de algumas situações para tentar nos tirar da presença do Senhor, mas nós estamos firmados na rocha, não é assim? Somos como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade e a casa firme na presença do Senhor. Não somos como aquele insensato que edificou a casa sobre a areia e na primeira chuva, no primeiro vento a casa caiu. Não, você foi edificado sobre a rocha, e a rocha é Jesus. Ele disse: eu sou a pedra principal, a de esquina, que os edificadores rejeitaram, mas foi colocada como cabeça de ângulo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como disse o nosso irmão presbítero Oswaldo, já estou com saudade dos irmãos lá cultuando conosco ali no terreiro, casinha simples na terra, mas quantas vezes já glorificamos o Senhor ali. E esses dias, meus amados irmãos, muita chuva, graças a Deus, e estamos impossibilitados. O terreiro virou lá uma lagoa, quase todos os dias chovendo. Ali naquela região do Bodocó parece que chove mais ainda. E eu, por um lado, ficamos sem fazer o culto, mas por outro eu feliz, porque quem é da roça, irmãos, como eu, fica feliz quando vê chuva, né? Passei 31 anos na cidade, mas nunca esquecia da roça. Uma hora eu volto para a roça de novo, até que enfim o Senhor permitiu. Estou lá. Infelizmente tivemos um contratempo. Minha esposa teve que vir para a cidade, para casa na cidade aqui, tomar de conta dos netos, porque não encontramos, Maiara não encontrou ninguém para cuidar dos filhos. Então a auxiliadora está 5 dias na cidade, aqui na casa da cidade, e 2 dias na roça. Mas as dificuldades que enfrentamos, mas vamos vencendo em nome de Jesus. Trouxe ela agora há pouco, está com enxaqueca, uma enxaqueca tão forte, irmão. Ela tem problema de pressão baixa, e ela não avisa os irmãos que eu não vou poder estar lá junto com os irmãos para adorar a Deus, e eu quero pedir oração por ela em nome de Jesus. Então, meditamos numa palavra bem conhecida dos irmãos. Jesus chega ali em Nazaré, onde ele fora criado. E como de costume, ele era no dia de sábado, foi à sinagoga. E lá, meus amados irmãos, na hora da palavra, da leitura da palavra, quem convidaram para fazer a leitura? Jesus. Oh, meus amados, que culto maravilhoso. O Mestre Jesus sendo chamado para a palavra. Oh, eu fico maravilhado pensando que naquele dia alguém que chegou atrasado disse assim: quem fez a leitura? E disseram: Jesus.
Aonde ele fez a leitura? Em Isaías capítulo 61. Jesus lendo, ele disse assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Aleluia! Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Que maravilha, meus amados irmãos, um culto onde Jesus fez a leitura e trouxe a palavra. Agora imagina só que privilégio para aquele povo, que privilégio para os contemporâneos de Jesus, que tiveram a oportunidade de ouvir o seu sermão. Eu me maravilho, meus amados irmãos, com uma criança cantando, com um jovem dando uma palavra. Agora imagina aquele povo ter a oportunidade de ouvir o próprio Mestre Jesus. Que maravilha! Como foi bom para aquele povo, meus amados irmãos, mas infelizmente, ali na sua terra, e ele disse que o profeta não tem honra na sua pátria, no meio do seu povo, no meio da parentela. Não sei se os irmãos já perceberam isso nas suas vidas, que a família muitas vezes não nos dá muito ouvido. A família, a nossa família mais próxima de nós, não dá muita atenção para nós. Muitas vezes ele ouve o de fora, e é bíblico. Jesus mesmo disse, ele disse que um profeta não tem honra na sua pátria. Muitas vezes a nossa família ouve um lá de fora, mas não quer ouvir a gente. Mas nós pregamos com a nossa vida, não é assim? Pregamos a palavra, anunciamos a palavra com a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, dando um bom testemunho, sendo um crente sincero, um crente fiel, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, eu fico maravilhado com essa passagem em que o próprio Jesus fez a leitura da palavra e trouxe a palavra naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele anunciou aqui a sua obra, o que ele veio para fazer. Mas a obra principal que Jesus veio fazer, meus amados irmãos, qual foi? O sacrifício, não foi assim? O sacrifício vicário e expiatório, que somente ele poderia fazer. Meus amados irmãos, quando Isaías, lá no capítulo 6, ele disse assim: quem irá por nós? Quem irá? Será que Abraão, que foi considerado um amigo de Deus, o próprio Deus chamou Abraão de meu amigo, será que Abraão não poderia vir para prestar um sacrifício? Seria impossível, porque Abraão foi tão falho, né? Nós vemos falhas de Abraão, meus amados irmãos, que foram vergonhosas para um patriarca. Então Abraão não poderia nos salvar, Abraão não poderia nos libertar. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós fôssemos para Moisés, um grande homem de Deus, a Bíblia diz que o homem mais manso da terra, o homem que Deus falou com ele face a face. Sabe o que Deus disse de Moisés? Ele disse assim: quando Arão e Miriam, irmãos de Moisés, Arão e Miriam se levantaram contra Moisés com ciúme, porque Deus falava com ele, com Moisés, e não falava com eles. Da mesma forma, da mesma maneira, sabe o que Deus disse? Ele disse: eu falo com o homem por visão, através do profeta. Com meu servo Moisés não é assim, eu falo com ele face a face. Louvado seja o nome do Senhor. Então, será que Moisés não poderia fazer esse sacrifício que Jesus fez? Não poderia, porque Moisés também foi falho, não foi? Houve falhas de Moisés. Os irmãos conhecem a história. Moisés, Deus mandou eles falar à rocha, para que a rocha brotasse água para o povo matar a sede. Moisés estava ali irado e acabou, meus amados irmãos, ferindo a rocha com o seu cajado. Louvado seja o nome do Senhor. Então Moisés não poderia, Moisés pecou, aleluia. Moisés foi falho, aleluia. Então só quem poderia prestar o sacrifício vicário e expiatório era Jesus de Nazaré, aquele que nunca pecou, nem na sua boca houve engano. Esse sim
e Ele prestou o seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Mas, meus amados irmãos, a obra que Ele falou aqui nessa passagem, Ele deixou para que a igreja desse continuidade. A obra de evangelizar os pobres, de apregoar a liberdade aos cativos, de dar vista aos cegos, de pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele deixou para que a igreja, Ele fez e deixou para que os discípulos continuassem e por fim a igreja desse continuidade. A igreja pode fazer essa obra, evangelizar, repreender os espíritos malignos, curar os enfermos, orar pelos enfermos. Essa é a obra que a igreja tem dado continuidade. É ou não é? Quando Jesus preparou ali 70 discípulos e os enviou para levar ali a palavra e fazer a obra, quando os discípulos voltaram, eles voltaram maravilhados, dizendo assim: Senhor, em teu nome os demônios se lhes sujeitam, os enfermos são curados. Aí Jesus disse para ele: não se maravilhes, porque os demônios, porque as pessoas são libertas dos demônios e porque as enfermidades são curadas. Alegre-se antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se alegre, meu amado irmão, porque você é servo, porque você faz a obra, mas porque você tem o seu nome escrito no livro da vida, e você tem a oportunidade de dar continuidade à obra que Jesus começou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode, você tem autoridade, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia. E você pode orar por um enfermo e ele ser curado. Essa obra não foi apenas no passado, porque tem uma teoria que diz: não, milagre só aconteceu na época de Jesus. Mas nós sabemos, todos os crentes têm um testemunho a contar de algo que Jesus já fez na sua vida. Tem ou não tem? Todos os crentes têm um testemunho para contar. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo. O Senhor nos deu autoridade, Ele nos deu, aleluia, Ele nos deu a alegria, a força, Ele nos deu a autoridade do Espírito Santo, para que nós pudéssemos impor as mãos e a obra do Senhor ser feita. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Marcos ele diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é a obra do Senhor. Aleluia. Essa é a obra que o Senhor deixou para que nós fizéssemos. Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, no primeiro versículo de Atos, ele diz assim: eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Louvado seja Deus. Jesus fez, aleluia, ensinou na teoria, mas também fez na prática. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, para aquela mulher cananeia, a Bíblia diz que Jesus ia passando ali naquela cercania com os seus discípulos, e uma mulher cananeia que não era do povo de Israel, e segundo historiadores era uma mulher negra, e ela começou a seguir Jesus e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Meus amados irmãos, aí a Bíblia diz que Jesus continuou o seu trajeto, não respondeu nada, mas a mulher não desistiu, continuou clamando, e os discípulos ficaram incomodados e disseram: mestre, despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Aí sabe o que Jesus disse? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meus amados irmãos, aparentemente foi uma palavra dura para aquela mulher.
Alguém pode até ter entendido que Jesus fez acepção com aquela mulher. Mas quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia diz que Jesus nunca fez acepção de pessoas. Não, ele não fez acepção de pessoas. E por que será que ele disse assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? E ela não era de Israel, ela era uma gentil, ela era uma cananeia. Mas a mulher não desistiu, ela continuou clamando. E a Bíblia diz que ela disse: Senhor, socorre-me. Oh, meus amados irmãos, aquela mulher estava sendo tão somente provada a sua fé. Jesus queria ver até onde ela ia, se ela tinha perseverança. E se Jesus traz de novo outra palavra dura. Ele disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Aquela mulher estava vivendo um momento tão difícil, meus amados irmãos. A sua filhinha, quem tem filho aqui sabe, as irmãs que têm filhos, os pais, a gente faz qualquer coisa pelos nossos filhos. A gente passa a noite acordado ali, olhando para eles, com medo deles se engasgarem quando estão doentes, vomitando, não é assim? Com febre. Quantas noites passamos acordados com nossos filhos? E aquela mulher viu ali a oportunidade de ver a sua filha liberta, meus amados irmãos, mas houve uma palavra tão dura: não é bom pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Aí sabe o que ela disse? Sim, Senhor, mas os cachorrinhos também se alimentam com as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Oh, meus amados irmãos, aí Jesus disse: oh mulher, grande é a tua fé. Aleluia. Seja feito para contigo conforme tu desejas. E no mesmo instante a filha dela ficou liberta. Oh, chegou o socorro de Deus na vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou, meus amados irmãos, a palavra de Deus se cumpriu na vida dela, quando Jesus disse que foi enviado para libertar os cativos. Jesus não estava fazendo acepção, estava somente provando a fé dela. E será que Ele também não está fazendo assim contigo? Será que a tua fé também não está sendo provada, meu irmão, minha irmã que está aqui nesta noite? Aleluia! Persevera mais um pouco, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai chegar na tua vida, Ele vai entrar na tua causa, Ele vai te ajudar, Ele vai, aleluia, entrar com providência, porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é fiel. Mas é a obra do Senhor, a palavra do Senhor vem se cumprindo em nosso meio, nos nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Basta tão somente nós continuar adorando a Ele, sendo, aleluia, adoradores, verdadeiros adoradores, como eu já disse. Porque a palavra do Senhor, ela não muda, ela não volta atrás. A palavra se cumpre. A obra do Senhor foi essa que nós mencionamos, e ela continua nos dias de hoje. A igreja continua evangelizando, continua orando pelos enfermos, continua pregoando liberdade aos cativos. Quantos que nós éramos cativos, todos nós, pelo pecado, aprisionados pelo pecado, não era assim? Éramos servos do pecado, mas fomos libertos. Louvado seja o nome do Senhor. Fomos libertos e estamos aqui agora como servos, como filhos de Deus, proclamando a obra do Senhor nos dias. Os dias são maus, mas a palavra de Deus continua libertando. O evangelho que pregamos é o evangelho que liberta, é o evangelho que transforma a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns estão voltando atrás, infelizmente, irmãos. O inimigo consegue ludibriar alguns, consegue muitas vezes derrubar por um tempo, porque muitas vezes lá na frente ele se levanta, não é assim? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra
continua sendo pregada a palavra fiel e verdadeira, o evangelho de poder. Aleluia. Porque não cremos no evangelho que não transforma a vida. Não cremos em um evangelho que é pregado, que a pessoa não há transformação nenhuma de vida. Não é? Nós aprendemos, quando aceitamos a Jesus, que quando recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é para que tenhamos uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Louvado seja Deus. Nós estamos vivendo dias em que são tantas igrejas, tantas denominações. Eu sei que o nome proclamado é o nome de Jesus. Agora são muitos costumes, há muitas diferenças, e nós não temos que procurar entender, não é assim? Mas nós que aprendemos dessa forma, devemos continuar da maneira que aprendemos, pregando o Evangelho que transforma a vida. E quando olhamos para essa palavra em que Jesus fala, de que veio para libertar, para proclamar, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para evangelizar os pobres, e eu fico pensando aqui, por que Jesus disse assim? Veio para evangelizar os pobres. E os ricos, né? Será que esse pobre aqui que Jesus fala é pobre financeiramente ou pobre espiritualmente? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele veio para todos, não é só para os pobres financeiramente, ele veio para todos, desde que aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. Nós temos, meus amados irmãos, o testemunho de quantos irmãos nossos, tanto os lá que estão registrados seus nomes nas páginas da Bíblia Sagrada, homens que tinham muito recurso financeiro, homens como Abraão, como Jó, não é? A Bíblia diz que Jó na época era o homem mais rico dali do Oriente, mas era temente a Deus, sincero e que se desviava do mal. Então a salvação de Deus, a proclamação do Evangelho não é apenas para os pobres financeiramente, é para os pobres espirituais, aqueles que precisam da salvação de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós temos que continuar levando esta obra adiante. Eu sei que tem dias, meus amados irmãos, que nós estamos tão desanimados. Tem dias que nós estamos como aquele vaso. Quando Deus diz ao profeta Jeremias: desce à casa do oleiro. O que foi que Jeremias viu lá? Ele viu o oleiro fazendo um vaso, não foi assim? Um vaso sobre as rodas. E de repente o vaso caiu da sua mão e quebrou-se. Mas o oleiro pegou aquele barro, juntou tudo de novo e fez um vaso novo. Aí Deus diz assim: não poderia eu também fazer de vocês, ó casa de Israel, assim como fez esse oleiro, fazer de vós um vaso novo? E por que eu estou dizendo isso, meus amados irmãos? Porque tem dias que nós estamos igual aquele vaso do oleiro que caiu. Nós estamos espedaçados, estamos tão desanimados, tão sem forças, não é assim? Eu não sei se os irmãos passam por isso, mas pelo menos eu passo por isso. Tem dia que nós estamos tão desanimados, mas tem outro dia que a alegria está em nossos corações e nós estamos glorificando a Deus por qualquer coisa. Um versículo que lemos, um irmão que encontramos e damos a paz, aleluia, tudo nos faz se alegrar na presença do Senhor. Mas tem dia que estamos desanimados, e isso é normal, porque homens de Deus do Velho Testamento, patriarcas e profetas também já passaram por isso. Se você olhar para Abraão estava tão desanimado, dizendo assim: Senhor Jeová, o que me hás de dar? Porque eu ando sem filho.
e um nascido na minha casa é quem vai ser meu herdeiro, porque eu não tenho filho. Eu já estou com 100 anos e Sara com 90. Aí Deus brada do céu e diz assim: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Eliezer, o teu servo Damasceno, ele não vai ser o teu herdeiro, mas um que vai sair das tuas entranhas, esse vai ser o teu herdeiro. Aí Abraão se alegrou de novo nas promessas do Senhor. E é assim, meus amados irmãos, tem dia que estamos desanimados, mas a palavra vem e a nossa alma se alegra e nós continuamos na presença do Senhor. É assim. Elias, estou terminando. Elias estava desanimado, tão desanimado que pediu a morte. Olha só, profeta, um homem de Deus, um homem que tinha operado já tantos milagres, mas estava ali, agora desanimado, dizendo assim: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e agora querem tomar a minha vida, querem me matar. Eu não sou melhor do que os meus pais, toma minha vida, me leve. Ele pediu a Deus para que levasse ele, mas o Senhor não, o Senhor enviou lá o seu anjo. O anjo despertou ele e disse: come e bebe, porque muito longo ainda é o caminho. E quando Elias levantou, meus amados irmãos, estava ali pão sobre as brasas e uma botija de água ali. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é fiel e Ele cuida dos seus. Então se anime na presença do Senhor, se alegre, aleluia, porque o caminho ainda é longo ainda, e nós vamos caminhar, e nós vamos trilhar, e vamos chegar na presença do Senhor. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força na continuação. Não tem coisa melhor para animar crente do que a palavra. A palavra do Senhor, ela nos anima, ela nos fortalece, ela é alimento para a nossa alma. Leia um pouquinho todo dia, um pouquinho, nem que seja um pouquinho da palavra. E tem pessoas que tem irmãos que tem a Bíblia todinha, baixa a Bíblia, né, no seu celular, onde ele estiver. Se ele sentir a necessidade, ele abre, né, e lê lá um trecho. A palavra tem um poder de revigorar. Louvado seja Deus. Eu levanto todo dia de madrugada, irmão, às 5 horas para tirar leite. Aí quando eu vou chegando em casa já é 7 da manhã. Eu vou nos currais. E eu volto com a fome, já louco para tomar café, né? Mas aí primeiro eu vou na Bíblia e leio um trecho. Um capítulo, muitas vezes apenas um testemunho, uma história, e isso faz uma diferença na nossa vida. A carne ali querendo se alimentar primeiro, mas nós alimentando primeiro o espírito por causa da necessidade. E isso me ajuda tanto, meus amados irmãos. Eu fazia isso sempre à noite, na hora de dormir. Aí eu percebi que à noite você já está, na hora de dormir você já está tão cansado, né? E ao ponto de se jogar logo na cama e esquecer de oração. Então eu percebi que pela manhã é o horário melhor para se ler a palavra, porque você está cheio de vigor, né? Você acordou com energia. Então Deus abençoe os irmãos e continue na presença do Senhor. Amém. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não busca começo com essa era, por isso espera, em Deus espera. Meus irmãos, quem está feliz com essa boa palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus continue abençoando, sendo o Senhor nosso Tiago e sua família. Meus irmãos, amanhã eu quero informar que o culto volante vai ser aqui na casa da irmã André, aqui por trás da igreja, na rua da irmã Nailene.
A igreja está convidada para estar todos ali no culto, em rua pública. Quero convidar a igreja de pé e também informar que terça-feira tem um ciclo de oração a partir das 13 horas e na quarta-feira nosso culto de doutrina e oração. Amém? Vamos estar orando pelo termo do trabalho nessa oportunidade. Cadê o irmão Luiz? Meus irmãos, nessa oportunidade, vamos estar orando pela mãe da nossa irmã Marlene. Ela é carente das nossas orações. Vamos orar pelo sobrinho. É sobrinho da senhora, né? A irmã Graça. É Luiz também, né? O nome dele. E também nessa oração está apresentando uma auxiliadora. Auxiliadora, a esposa dele, essa aqui não. Ora por ela também. Por Samir. Eu vou saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Tem mais necessidade de oração. Começou a careta da oração da igreja. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, nosso Senhor amado, Deus adorado, Deus puro, santo, eterno e fiel. Rendemos graças ao Senhor nessa noite por receber essa rica palavra, guardar no coração, fazer assim teu querer, a tua vontade. Continua abençoando o teu servo, dando sabedoria, para fazer o teu amor, para trazer a tua vontade, a tua misericórdia. Pai, nessa noite estamos aprovando todos aqueles que estão enfermos, aqui em casa, nos hospitais, sala de cirurgia, sala de UTI, sala de rodeado. Pai, curando, restaurando a vida de cada um. Obrigado por tudo, por mais um dia de vida, por tua presença. Obrigado por a vida do Senhor dado na nossa vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa nosso pastor presidente, nosso pastor local, nosso prefeito, diácono, missionários, evangelistas, auxiliar, toda a mesa diretora do Estado de Pernambuco, Brasil e do mundo. Assim, olha aqueles que estão na rua, escravos da bebida, do cigarro, do jogo, da droga, da prostituição. Levanta tudo e traz para a tua casa, fazer o que queria a tua vontade. Aí, em nome de teu filho Maria Jesus, eu te peço por tudo e agradeço hoje, agora e sempre. Amém.